Marcos 15:34. Quem já achou, Deus, amém? E chegada a hora nona, se fosse no Brasil, estava escrito assim: e chegando 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz. E chegando a hora nona, ou 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta Marcos voz. 15:34. Você diz? Amém. Pai, muito obrigado por trazer esse povo lindo e abençoado para a tua casa hoje, Senhor. Ajuda aqueles que não vieram para que no próximo culto eles possam estar aqui com a gente, Senhor. É tão bom. Eu me sinto tão bem aqui nesse lugar. Aplica, Senhor, a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, brasileiro, americano, asiático, ele tem como padrão, o irmão Ana, um horário para fazer certas coisas. Alguém já viu alguém, por acaso, dizer assim: rapaz, quando eu almocei era meia-noite? Alguém já viu isso? Não. Parece que eu ouvi alguém dizer: vi. Por quê? Porque nós temos como hábito padrão o nosso horário de almoço é na casa do meio-dia. Não é isso? É. Os judeus, amados, dividiam o dia em horas exatas. Por exemplo, eles diziam que o dia é dividido em hora sexta, hora nona, é dividido também. Eles contavam de 6 em 6 horas. A gente tem conta aqui 24 horas, né? Eles dividiam o dia de 6 em 6 horas. A terceira hora, a hora sexta, a hora nona e a primeira hora. Eles contavam assim. A Bíblia relata que Jesus morreu a hora nona. A hora nona, para nós aqui, é 15 horas da tarde, ou 3 horas. Agora, a pergunta que eu faço é: por que Jesus morreu 3 horas? E essa pergunta me inculpou e eu fui tentar dar uma analisada. Eu não sei como vocês estão me vendo hoje. Eu fui dar uma analisada. Rapaz, por que será? Eu fui entender. Todo o processo da crucificação de Jesus, ou irmã Clécia, Jesus caminhou carregando uma cruz de mais ou menos 200 quilos por cerca de 800 metros. Você diz que talvez você ache que 800 metros é uma distância curta. Para quem está numa cadeira de rodas, não. E para quem está apanhando com chicote que tem na sua ponta osso de carneiro e apanhando por 2 soldados, quando o chicote descia, o outro chicote do outro lado subia. Quando o chicote daqui subia, o outro chicote descia. Isso para não dar tempo quem estivesse sendo açoitado parar de sentir chicotadas nem um segundo. Então, Jesus passa pelo processo da crucificação carregando na sua cabeça 72 espinhos de 12 polegadas cada um. Jesus, além disso, carregando uma cruz de cerca de 200 quilos, carregando uma coroa de espinhos com cerca de 72 espinhos, penetrando o seu crânio com 12 polegadas. Além disso, ele caminha sendo açoitado para a hora da crucificação, onde o sofrimento era de tal nível que
que se você for estudar, você vai ver que tinha pessoas que eram crucificadas, que morriam 3 dias depois, 2 dias depois, e durante esse processo, a cada hora, o sujeito ia perdendo oxigênio pulmonar, ia perdendo toda hidratação, ia suando frio absurdamente, sentindo febre de mais de 40 graus, uma dor de cabeça extrema. Eu estou contando uma história para você entender por que Jesus morreu essa hora. Enquanto isso, todos os dias, dentro do templo em Jerusalém, principalmente uma certa hora do dia, os sacerdotes estavam matando bezerros, matando cordeiros, matando animais para sacrificar por pecados das pessoas. A pessoa pecava, por exemplo, ela roubou, vamos dar um exemplo aqui, ela roubou 10 galinhas de alguém, resolveu confessar o pecado, devolvia as 10 galinhas e daí oferecer, por exemplo, uma rolinha como sacrifício de arrependimento. Dependendo do pecado, o sujeito ia levar um carneiro, dependendo do pecado ia levar um cordeiro, dependendo do pecado ia levar um boi, dependendo do nível de pecado ele levava um certo animal. E dentro do templo acontecia esta morte do animal em prol daquela pessoa que estava se arrependendo. Porém, Jesus é levado para a morte. O Gólgota era fora de Jerusalém. E por ser fora de Jerusalém, por isso que Jesus andou em passos lentos 800 metros. Se você não sabe exatamente o que é 800 metros, a maioria dos postes aí na beira da pista normalmente tem 50 a 70 metros de distância um do outro. Então, se você calcular que a cada poste existe 70 metros de distância um do outro, aí você vai ter a noção de quantos metros Jesus andou. Carregando um peso. Por mim, por tu. Irmão, vamos e convenhamos. Se Jesus fosse investir na gente pelo que a gente valia, quanto você acha que ele ia investir em mim? Vou dar um chute alto aí. 10 centavos. Mas pastor, por quê? Porque a gente, irmão, se você for espremer o seu pensamento, o que está no seu coração, os seus momentos de irritabilidade e colocar num copo, dá um bocado de coisa linda, né? E Jesus, sabendo disso, irmão Tassiane, investiu na gente, andando todo esse processo, sofrendo esse absurdo sofrimento para morrer 3 horas da tarde. Só que ele foi crucificado que hora? 9 da manhã. Não, ele morreu. A nona ele morreu. Jesus foi crucificado? A sexta hora. A sexta hora que hora? 9, é? 9 da manhã. Das 9 às 3. Jesus estava assim. Só que a gente vê na história as pessoas dizendo que Jesus foi pregado aqui. Não é verdade. Jesus foi pregado aqui. Aqui. No punho. Quando ele coloca o peso do corpo, o prego de tão grande que é, rasga isso aqui e fica aqui. Quando o prego do pé era maior ainda, porque o prego do pé tinha que atravessar os 2 pés e pegar na madeira. Jesus crucificado, ele não podia encostar aqui, porque os espinhos entravam aqui. Ele não podia dar o corpo para frente, porque os pregos não permitiam que os braços dele
ficasse inclinado, tem que ficar sempre aqui esticado. Então Jesus ficou numa posição que ele tinha a extrema dificuldade de respirar, extrema dificuldade de falar, extrema dificuldade de pensar. Mas muita era a dor, o sofrimento, a tortura. Por que Jesus morreu na cruz? Porque na cruz era pregado as pessoas que mais cometiam erros. Aí deixa eu traduzir para você um pouquinho. Mas por que Jesus foi crucificado se ele nunca errou? Os pregadores judeus acharam que ele errava, ou enganaram a população dizendo que ele errava. Mas mesmo que ele não tivesse errado, como ele não estava, ele ia ser crucificado. Aí você pode perguntar, por que, pastor? Porque ele estava carregando os meus erros, os seus erros, o erro da geração passada, da geração inicial, da geração futura. Jesus estava carregando naquele dia todos os nossos pecados. É por isso que Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe por que você tem paz hoje? É porque Jesus tirou de você tudo que não presta, colocou sobre ele e diz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar, e sopro paz em mim e você. Mas por que Jesus morreu 3 horas? Existiam 2 horas importantes no templo. Era a hora 9 e também a hora 6. Ou seja, vou traduzir uma linguagem simples para você. Existiam horas importantes no templo. Era meio-dia, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Mas nessas 3 horas, meio-dia, 9 da manhã e 3 da tarde, existia uma que era um momento de maior concentração de sacrifício. Uma das 3. Qual a hora que o sacerdote mais sacrificava pelo povo? 9 horas da manhã. Qual a segunda hora que o sacerdote mais sacrificava pelo povo? Meio-dia. Qual a terceira hora que o sacerdote mais sacrificava pelo povo? E essa era a maior hora. 3 horas da tarde. Aí, você vai entender agora porque Jesus morreu 3 horas da tarde. Aí, o mestre caminhando para o Calvário, fora da cidade. Porque nenhuma crucificação era praticada dentro da cidade, porque crucificação praticada dentro da cidade, para os judeus, a cidade estava amaldiçoada. Então eles colocavam o que ia ser crucificado fora da cidade e crucificavam. Aí Jesus passa pelos portões de Jerusalém, levando cuspida, levando açoite, levando zombaria, por causa de um pecador como eu. Aí, quando ele sobe o monte para ser crucificado, rasgam-lhe a roupa, fazem sorteio com a roupa de Jesus, e ele lá crucificado, sem roupa. Quando ele diz, Pai, em alta voz ele gritou, eu entrego meu espírito. 3 horas da tarde. Era a hora que o sacerdote estava lá sacrificando boi, sacrificando ovelha, sacrificando carneiro, sacrificando rolinha pelo pecado do povo. Fora de Jerusalém, Jesus se fez maldito, de braços abertos, para levar você e eu para a eternidade com Ele. Sabe o que Jesus estava dizendo? Lá vocês sacrificavam, eu aqui estou me fazendo de sacrifício para nunca mais vocês precisarem sacrificar. Por que, Jesus? Por que, mestre? Por que, Senhor? Porque está pago. Por isso que ele morreu 3 horas da tarde. Porque 3 horas da tarde era o horário mais ideal para os judeus levar sacrifício ao templo. 3 horas da tarde foi o horário que Jesus morreu para dar salvação, não só aos judeus, não só aos gregos, não só aos italianos, não só aos franceses, não só aos europeus,
mas também aos brasileiros, ao mundo inteiro. Jesus nos deu salvação quando nos deu a sua morte de presente. Amados, recebam bem. Se a gente analisar o processo, nada na Bíblia é fora de contexto. Jesus escolheu morrer no período de Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era o momento que o povo judeu comemorava a saída do Egito. Sabe por que Jesus morreu no dia da Páscoa? Na semana de Páscoa? Para comemorar a nossa saída do mundo de pecado e entrarmos no caminho do céu. Nada na Bíblia é fora de contexto. Sabe por que Jesus nos dá o direito de morar no céu com Ele? Porque Ele demonstra com isso que o seu sacrifício nos dá garantias eternas. Toda garantia dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora a Samsung lançou uma garantia de atualização dos aparelhos que duram até 7 anos. As pessoas estão assustadas. 7 anos de garantia. A garantia de Jesus foi grande, a garantia de Jesus foi tremenda, a garantia de Jesus foi eterna. Ei, perceba bem. Eu tinha 15 anos de idade quando a Oi lançou uma promoção que eles, a Oi, 31 anos, todo final de semana você liga gratuitamente a qualquer número Oi. Quem lembra disso? Você lembra, né? Eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho 45. Falta só 1 ano para a promoção da Oi acabar. Mas a garantia que Jesus dá é eterna, inquebrável. Para mim e para você, ó irmão. Às vezes eu olho para certos crentes e digo assim: quem o irmão pensa que é? Sabe por quê? Porque tem crente que acha que o céu é um direito que ele tem e acabou. E se ele não for para o céu, Jesus vai ter prejuízo. O que é isso? Não, meu filho, o céu é dado para você não porque merece, mas porque o amor de Deus é de tal maneira que Ele tem. Ele não vendeu, Ele não alugou, Ele não emprestou. Sabe por quê? Sabe por que Ele não vendeu? Porque não tem quem pudesse comprar esse amor. Sabe por que Ele não alugou? Porque amor não se aluga, não se vende, não se empresta. Sabe por que Ele deu? Porque o amor é demonstrado na prática. Eu amo minha esposa. Amo muito. Aniversário dela, não digo nem parabéns. Ainda não tem aniversário hoje, é? Ih, rapaz, quantos anos eu tenho? Vai completar quanto? 65? Não, meu amor, eu tenho 54 ainda. E que amor para. Entenda bem. Amor é demonstrado. Sabe o que é amor? Sabe o que é amor? É se um de vocês, e eu já disse isso lá em 7 casas, um de vocês precisar de um pulmão e o meu for compatível, diga, meu irmão, se precisar, estou aqui. É se você precisar de sangue, eu digo para você, se precisar, estou aqui. Se você precisar de um rim, eu digo a você, se precisar, estou aqui. Mas pastor, mas isso meu irmão. Isso é uma tentativa de comparar o amor de Deus. Porque o amor, na teoria, a gente está cheio.
Viva o amor. É claro que nós não temos amor a alguém a ponto de morrer por ela. Isso quem disser a mim, eu tenho dificuldade de acreditar. Nós não temos. Talvez uma mãe tenha um amor a ponto de morrer pelo seu filho. Mas talvez. Mas nós não temos condições de comparar o nosso amor de Jesus. Mas vamos tentar viver, amar, praticar, valorizar, investir nisto que Jesus fez pela gente. É tão precioso, irmão. Um culto que você vem, um momento que você fica aqui, horas que você levanta a mão para adorar, abre a boca para cantar, bate palmas para aplaudir Jesus. Você não sabe o quanto você está investindo. Isso é um tiquinho, como dizia minha avó, diante do que Jesus fez por você. 3 horas da tarde, desde as 9 ele estava lá pregado, e 3 horas da tarde, enquanto matavam o cordeiro no templo, boi no templo, ele não precisa matar mais, eu pago. Não precisa matar mais, eu pago esse boleto. Tanto é assim que Deus disse: de baixo não, de cima a baixo o véu foi cortado. Sabe o que é isso? Não há mais dificuldade para você chegar a Deus. Não há mais dificuldade para Deus chegar a você. Porque Deus tinha dificuldade de chegar a você? Tinha. O pecado atrapalhava Deus enxergar você. Porque o pecado me polui. Mas quando Jesus morre, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Jesus. Amados, vamos participar desse momento particular. Simbolicamente, este pão representa simbolicamente o corpo de Jesus que foi partido por vós, por mim. Lembre da cruz de 200 quilos. Lembre dos pregos. Lembre dos espinhos de 12 polegadas. Lembre dos açoites. Lembre do sangue que foi derramado. Lembrando disso, entenda que Jesus fez isso por você, que você não era nem nascido. Entendendo isso, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão e deu graças. Pai, muito obrigado pelo privilégio único e raro de participar desse momento. Nós não somos dignos, a gente sabe disso. Ninguém aqui é merecedor de participar, porque a gente tudo é pecador. Mas o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Nos dê força, Senhor, para mantermos a aliança contigo. E eu digo em alto e bom som: vencemos mais um mês para a glória de Deus e vergonha de Satanás. Em nome de Jesus. Olhando este mundo, ele vê grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi nossa bebê, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. Você que tem a oportunidade de cear, dê graças a Deus por isso. É privilégio.
E aqueles irmãos que estão voltando agora, vamos alinhar para vocês voltarem a ceia. Aí, pastor, eu tenho uma situação. Obedecendo a ordenança de Jesus, a Bíblia diz: Jesus tomou o pão, deu graça, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vocês. Fazem isto todas as vezes que fizer, em memória de mim. Lembrando de Jesus, comemos do pão. Aleluia. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, por morrer pela gente. Aleluia, Jesus. Seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Amém. Jesus pegou o cálice. Este é o meu sangue, simboliza meu sangue que foi derramado por vós. Pai, aqui está o cálice. Simbolicamente é o teu sangue. Pai, e a Bíblia diz que o Senhor derramou a última gota. Tanto foi assim que o teu sangue se transformou em água, porque não tinha mais sangue para derramar. Obrigado, Senhor. Porque esse privilégio chegou aqui em Rosa Luxemburgo e nós estamos tomando parte. Obrigado por essa família, obrigado por este momento, obrigado por este culto, obrigado por essas pessoas maravilhosas. Nos traz, Senhor, cada dia lembrar que o teu sacrifício custa caro. Em nome de Jesus. Amém. A rosa murchando, sangrando, esvaindo sem dor, perdendo a cor, sem inspiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou. Puxando, sangrando, esvaindo sem dor, perdendo a cor sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a fez em nome de Jesus, lembrando do que ele fez. Jesus disse: toda vez que beber, fazer isto em memória de mim. Bebamos do cálice todos. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está aí, irmão? Jesus é bom.
2, 3. Desceu da glória, foi por amor, foi por amor. De Deus o sangue, tem amor, grande amor. Naquela vida dolorosa, cheia de dor, eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me lembro do teu amor. Eu faço o quê? Eu espero que não é um dia da manhã. Poder não da vida. Esse da mais essa da santo do céu, do mundo. Irmãos, quem está arrependido de ter vindo, diz amém? Vocês estão ligados. Pai, os teus filhos estão aqui, Senhor, entregando aqui mais um culto. Este domingo, dia 19. E é bom porque 19 é 9 mais 1 aí dá 10. Dá uma semana 10 para eles. Semana de vitória, semana de bênção, uma semana de conquista. Que a segunda-feira seja tremenda, que a terça-feira seja poderosa, que a quarta-feira, Senhor, nós possamos estar aqui aprendendo a Tua palavra, que a quinta-feira seja inesquecível, que a sexta-feira o Senhor continue nos ajudando, que o sábado nós possamos estar aqui juntos te adorando, e domingo continuemos dizendo que o Senhor é bom e a Tua bondade se estende de geração em geração. Pai, muito obrigado por este culto, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você não pode deixar de vir dele quarta-feira. Está sendo uma bênção. Quarta-feira vai começar que hora? 3 horas. Santa. Graças a Deus. 3 horas a gente vai estar aqui aprendendo a Bíblia. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces
consolações do Divino Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você for, aonde você chegar, de onde você vier, em qualquer direção, em situação e circunstância, em nome de Jesus. E você diz, você diz, você diz. Você não pode deixar de vir dia de quarta-feira. Está sendo uma bênção. Quarta-feira vai começar que hora? 3 horas. 3 horas. Santa. Graças a Deus. 3 horas a gente vai estar aqui aprendendo a Bíblia. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Divino Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você for, aonde você chegar, de onde você vier, em qualquer direção, em situação e circunstância, em nome de Jesus. E você diz, amém. Você diz, amém. Você diz, amém. Um abraço gigante. Aqui, Senhor, entregando aqui mais um culto, este domingo, dia 19. E é bom porque 19 é 9 mais 1 aí dá 10. Dá uma semana 10 para eles. Semana de vitória, semana de bênção, uma semana de conquista. Que a segunda-feira seja tremenda, que a terça-feira seja poderosa, que a quarta-feira, Senhor, nós possamos estar aqui aprendendo a Tua palavra, que a quinta-feira seja inesquecível, que a sexta-feira o Senhor continue nos ajudando, que o sábado nós possamos estar aqui juntos e adorando, e domingo continuemos dizendo que o Senhor é bom e a Tua bondade se estende de geração em geração. Pai, muito obrigado por este culto, te louvamos e te agradecemos aqui. Se eu tivesse uma dessa carreira hoje aqui, meu Deus. Nem preciso falar.
não é diferente, eu creio tanto sem ver. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho muito medo pelos olhos da fé, mas o Senhor eu creio como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho muito medo pelos olhos da fé, o Senhor eu creio como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho muito medo pelos olhos da fé, mas sabe o caso. Levanta se você falar. Pastorear duas igrejas exige que num dia como hoje, infelizmente a gente anda assim, para poder chegar a tempo. Um culto acabou de terminar, fui levar um pessoal numa localidade ali próximo, voltou e agora a gente está indo para 7 casas. Ore para Jesus nos dar um carro maior e que a gente possa ter esse veículo para nos facilitar as manobras. Deus abençoe.